Dando continuidade aqui, meninos, a D, tá bom? A D eu tenho assim, AX mais A menos X menos 1. Não tem fator comum em todos, mas vamos tentar agrupar. Esses dois primeiros aqui eu tenho fator comum, que é o A. Sobrou o X mais 1. Porque se eu tenho AX, tirei A, sobra X. Se eu tenho A e tiro A, como eu falei com vocês, aqui na frente, ó, tem um 1. Vai sobrar o que aqui dentro? 1. Só o que acontece? Esse termo tem que aparecer aqui, o mesmo valor, o mesmo sinal. O que eu posso fazer? Colocar o menos como fator comum, ó. O que eu fiz? Eu não tenho menos no 2, coloca aqui. E sobrou o quê? Mais x mais 1. Por quê? Se eu for fazer o jogo de sinal, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então é a mesma coisa. Então o que acontece? Bem aqui na frente, ó, tem o quê? Tem o 1, certo? Aí o que acontece? Eu não tenho x mais 1 e x mais 1, eu escrevo como apenas 1, ó, tá aqui, x mais 1. E o que sobrou? Sobrou o a menos 1. Então, transformei essa soma, essa subtração em um produto. D, a gente vai para a questão E. A gente tem até a questão L aqui. Bem grande essa questão. Eu tenho 20x ao quadrado menos 30xy menos 8x mais 12y. Qual o divisor comum entre esses dois? É o 10. Qual é a variável que é fator comum? É o x, certo? Então vamos lá, 20 dividido por 10 é 2. Eu tenho x quadrado dividido por x, vai dar x. Aqui eu tenho x elevado a 1, para x quadrado falta 1. 30 dividido por 10 dá 3. Se eu tenho aqui 30xy, eu tirei o x, sobra só o que? O y. Vou ver se esse termo vai aparecer aqui agora. 8x mais 12y. Qual o divisor comum? É o 4. Então vamos lá. 8 dividido por 4 é 2, certo? 2x. 12 dividido por 4 é 3. Ah, professor, por que aqui é positivo e aqui é negativo? Faz o jogo de sinal para você ver. Mais com mais, menos com mais, dá o que? Menos. E para dar mais aqui tem que dar o que? Menos com menos, mais. Então esse cara aqui é negativo. Tá vendo que eu tenho o mesmo valor? Ó? Vou escrever como apenas 1. E o que sobrou fora? O 10x e o 4. Então tá aqui a forma fatorada. F, tem o 9c quadrado, 3bc, mais 5ab, mais 15ac. Qual é o divisor comum de 3 e de 9? É o 3. Qual é a variável fator comum aqui se tem? Tem, no caso tem o c. Coloco o c aqui fora. 9 dividido por 3 é 3. C quadrado dividido por C dá o quê? C. Porque aqui tem 1, aqui tem 2. Tiro 1, vai ter que ficar 1 aqui, ó. Tá bom? C elevado a 1. Eu tenho 3BC. Tiro 3C, sobra só o B. Isso aqui tem que aparecer aqui. Vamos ver se vai aparecer. Eu tenho 5AB, 15AB, 15AC. Qual é o fator comum? O A. E o 5, que é divisor comum, tá? Então, 5AB dividido por 5A, o que vai acontecer? Vai sobrar só o B. 15 dividido por 5 é 3. E aí eu tenho AC, tirei A, sobra só o C. Observa que ficou a mesma coisa aqui dentro, ó. Então, esses dois eu vou escrever como apenas 1. Sobrou o quê? 3C, 5A. Para colocar aqui no outro parênteses. G, eu tenho 2xy menos x quadrado menos 2x mais x. Qual o fator comum aqui? Ó, o x, certo? Sobrou 2y e aqui eu tinha x quadrado, tirei x, sobrou só x. Menos. Se você reparar, não tem divisor comum, mas aqui está positivo e esse cara aqui é o que? Negativo. O que eu vou fazer? Vou colocar o menos 1 como fator comum em evidência. Por quê? Vai ficar 2y menos x. Ó, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Voltou lá para cima. O que eu tenho? Os dois valores.
iguais, que eu posso escrever como apenas 1, e sobrou o x e sobrou menos 1. Então, está aqui a forma fatorada. Vamos lá para o nosso H. Eu tenho AB menos A menos B mais 1. Qual é o fator comum aqui, ó? É o A, então eu coloco ali evidência. Sobrou AB dividido por A sobra B, A dividido por A dá 1. O que acontece? Tá vendo que aqui está positivo e aqui está negativo? Não pode. O que eu fiz? Coloco o menos 1 como fator comum. Porque, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Tá vendo que esse aqui é igual? Certo? Então, sobrou esses dois, vai escrever como apenas 1 e sobrou A menos 1. Tá aí a nossa forma fatorada. I. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. 6 minutos. Mais um pouquinho, dá tempo de responder o resto. 3x mais 6 mais xy mais 2x, 2y. Vamos lá, o fator comum entre esses dois aqui é o 3. 3x dividido por 3 sobra x. 6 dividido por 3 sobra 2. O fator comum desses caras aqui é o y. Então, xy dividido por y sobra x, 2y dividido por y sobra 2. Tá vendo que é igual? Escreve como apenas 1. E aí, sobrou o 3 e o y. Aí. J. Esses dois têm um fator comum, que é o x. Então, x² dividido por x é x. 3ax dividido por x sobra 3a. Tem que aparecer a mesma coisa aqui. Vamos ver. 3ax² mais 9x². Fator comum, o a de menor expoente e o 3 que é divisor comum. Então, 3ax dividido por 3a sobra x. 9 dividido por 3 é 3, certo? A² dividido por a sobra a. Ah, professor, aqui está positivo e aqui está negativo. Mas olha o sinal, menos com mais é menos com menos é mais. Volta lá para cima. Então, aqui ó, esses dois ó, são iguais. Então, vou escrever como apenas 1. E aqui fora sobrou x e sobrou menos 3a. Por coincidência, os dois são iguais. Isso aqui a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá bom? Mas é só para fatorar, então transformei em um produto. Questão K. Eu tenho 3ax mais by menos 3bx menos ay. O que acontece aqui? Eu vou pegar esse termo aqui e vou colocar perto desse. E esse termo vou colocar perto desse. Você pode fazer isso. Por quê? Porque agora eu tenho um divisor comum. É o 3x e o 3x é um fator comum entre esses dois termos. Sobrou A, sobrou B. Aqui eu tenho o y, que é fator comum. Ó. Coloco ele aqui. Sobrou o B, sobrou o A. Se você reparar, tudo que está dentro do parênteses aqui e são iguais. Então eu escrevo como apenas 1. Sobrou 3x mais y. Está aqui. E a L, que é a última dessa questão 11, questão bem grande, que eu tenho 3yz mais yz menos x menos 1. Meninos, o comando da questão de vocês está escrito errado, desse jeito aqui, viu? Xyz menos mais yz menos x menos 1, tá? Então, entre esses dois aqui, o fator comum é o yz. Eu tinha xyz, tirei yz, sobrou x. Eu tinha yz, tirei yz, sobrou só um que está na frente deles aqui. Aqui, tá vendo que está negativo, mas eu posso colocar o menos 1 como fator comum. O que acontece? Vai ficar mais x mais 1, porque se eu fizer menos com mais é menos, menos com mais é menos. Sobrou x mais 1, tá aqui. Os dois são iguais, eu escrevo como apenas 1. E ver o que tem na frente, yz menos 1. Então essa é a resposta, são as questões da 11ª questão de vocês, tá bom? Vou gravar só mais um vídeo e vou parar.